Queridos, estamos aqui de volta, mais uma videoaula para vocês. Essa videoaula de biologia para o segundo ano, certo? E a gente vai continuar falando das angiospermas, ok? Na aula anterior a gente falou sobre as características evolutivas desse grupo de plantas, que é as plantas mais evoluídas, aquelas que têm o maior número de adaptações e que surgiram mais recentemente na história evolutiva, certo? Elas são caracterizadas por possuir flores e frutos, diferente de todos os outros grupos que a gente viu, né, que não possuem essas estruturas, que são extremamente importantes para o sucesso dessa planta no ambiente terrestre. Então agora, nessa segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre as partes do corpo de uma angiosperma, as características, principalmente aquelas características que fazem elas serem especiais, certo? Coisas que a gente não percebe ou não vai ter, né, nos outros grupos. Então, para a gente começar essa discussão, vamos falar da estrutura principal, né, que dá início a essa característica evolutiva tão interessante, que é a estrutura da flor, né? Agora eu vou um pouco fazer um choque para algumas pessoas, né? Aquelas que acham lindo a questão de receber flores. Eu não deixo de achar por conta disso. Mas algumas pessoas, quando eu falo que a flor é o órgão sexual da planta, fica, nossa. E é justamente isso que é o símbolo, né, da gente entregar aquela flor para aquela pessoa querida, né? Ou que a pessoa tem que receber uma flor. Ai, nossa, as flores são os órgãos sexuais da planta. São. Elas não deixam de ser bonitas, elas não deixam de ter toda a sua graça, toda a sua beleza, porque elas são os órgãos sexuais de uma planta, certo? Mas elas são, tá? Elas guardam nelas tanto o arquegônia, né, quanto o anterídeo, ou seja, ela tem todas as estruturas reprodutivas necessárias para uma planta se reproduzir. Tá? Então, vamos começar aí, né, entendendo o que é uma flor. A flor, ela é nada mais, nada menos do que umas folhas modificadas. Então, quando a gente vai ver onde tem o surgimento, de que tipo de célula é formada, de qual tecido a flor se desenvolve, a gente vai ver que é o mesmo tecido das folhas, certo? Só que ela aí se modifica, ela se apresenta de uma forma um pouco diferente que as folhas normais que a gente vê verdes e fotossintetizantes, né? Elas normalmente têm cores diferentes, têm uma estrutura interna diferente, né? Mas quando a gente vê a origem é a mesma, né? Da origem do tecido das folhas verdes, tá? Mas elas são diferenciadas, né? Elas são modificadas. E para que serve uma flor? Né? Como eu falei, são os órgãos sexuais da planta. Então, lá, logicamente, são órgãos sexuais, elas vão servir para reprodução, certo? Não que planta necessariamente ela tenha sexo, mas ela se reproduz de forma sexuada, tá? Então, as flores, elas são o meio dessa reprodução sexuada acontecer. Então, a flor, ela confere a reprodução, mas ela também protege as estruturas que realizam a reprodução sexuada, tá? Então, a grande missão da flor é tanto proteger, né, o ovário, o óvulo e a oosfera, como também proteger, né, a antera, o grão de pólen, o tubo polínico e o núcleo espermático, certo? Então, a grande questão da flor é essa, certo? Proteção e reprodução. Aí vai aquela questão, né? Proteção, beleza, porque tem as pétalas, tem toda a estrutura lá, as sépalas, tudo mais, que vai proteger, que a gente vai ver, tá? Não se preocupe com esses termos que eu vou explicar para vocês direitinho. Mas aí tem a questão de que essas folhas modificadas, elas são a grande questão, né, que fazem as flores ser tão especiais. Elas têm cheiro, né, agradável ao polinizador. Então, assim, nem toda flor, para nós seres humanos, ela vai ser cheirosa. Existem flores que não vão ter um aroma tão agradável aos seres humanos, porque nós não somos os polinizadores da flor, certo? Então, tem flores que têm um aroma
agradável, certo? Tem flores que nem tem um aroma tão agradável assim, mas porque o polinizador dela pode ser uma mosca, por exemplo. Né? A mosca não é atraída por cheiro agradável, certo? A mosca, ela vai, por exemplo, para aquelas flores que tem cheiro de carniça, de coisa podre, de lixo, né? Mas aí é uma adaptação. Tipo, enquanto as abelhas, né, polinizam aquelas bem cheirosinhas, as moscas vão lá e polinizam uma não tão cheirosinha. Então, cada qual com seu cada qual, né? A flor, ela faz o papel dela de ser a marqueteira da reprodução dessas angiospermas, certo? Então, a flor, a gente pode encontrar flores monóicas. Vou aqui ilustrar para vocês, né? Mostrar essa questão monóica. Ou então dioica. E aí, a gente já começa com esses dois termos, né? Bem biológicos, bem típicos da biologia. Né? E daí a gente tem que os seres monóicos são aqueles que possuem os órgãos sexuais masculino e feminino numa mesma estrutura. No caso aqui, a gente está falando de flor. Então, uma flor monóica é aquela que tanto tem a parte feminina como tem a parte masculina na mesma flor, ok? E quando a gente fala de dioico, a gente fala de dois. Então, eu preciso de dois indivíduos, ou no caso aqui, duas estruturas, duas flores, para possuir o par completo, né? Então, são sexos separados. Tem uma flor com os órgãos femininos e uma flor com os órgãos masculinos, tá? Para a gente saber, a gente precisa ver cada espécie, porque as angiospermas vão admitir essas duas formas, né, de flor. Então, varia de espécie para espécie. A gente vai ter realmente que ver essa espécie aqui. A flor dela é monóica ou é dioica, certo? É uma análise flor a flor, planta a planta. No caso, na verdade, seria espécie a espécie. Bem, aqui agora a gente vai ver as partes de uma flor, certo? Assim, aqui é um desenho esquemático de uma flor completa. Então, tem as partes que tanto são femininas, tem umas partes que são masculinas e tem as partes que são independentes do gênero. Então, a gente vai começar com aquelas que são independentes do gênero. Vamos começar com essa primeira partezinha aqui, que é o pedúncio. O pedúncio é a parte que liga a flor ao galho, certo? Ou ao caule, tá? Então, é a parte de ligação, né? De fixação dessa flor no galho, certo? A gente vai passar aqui para ver uma outra estrutura, que é o receptáculo floral. O receptáculo floral, ele vai estar lá, certo? Para fazer a junção da parte masculina e da parte feminina, tá? É onde o tubo polínico vai se encaixar no óvulo e daí vai ocorrer a questão enfim, da junção dos gametas. E a gente tem estruturas que a gente pode ver com mais facilidade. Vamos ver primeiro essa estruturazinha aqui, que são sépalas. São folhinhas pequenas verdes. Toda flor, ela vai ter lá no seu encaixe do galho, ela vai ter essas sépalas, tá? Que são essas folhinhas verdes. E daí, uma sépala é uma folhinha verde. Mas se ela tem várias, ela nunca tem uma só, ela sempre tem várias sépalas. Então, em uma flor, o conjunto de todas as sépalas, a gente chama de cálice. Essa estrutura é uma daquelas bem importantes para proteção, tá? Ela protege contra micro-organismos e até organismos maiores, como alguns insetos que vão tentar perfurar essa flor para consumir o néctar dela, né? Só que quando ele perfura por fora, né, pela parte do pedúncio ou por essas estruturas aí, acaba pegando, fazendo com que haja uma abertura que permite o desenvolvimento de micro-organismos, como fungos, né, e vai inviabilizar o processo reprodutivo.
Então, para que isso não aconteça, tanto essa estrutura aí das sépalas, certo? Elas servem para impedir que esse processo inviabilize, né? Que esses micro-organismos, esses organismos maiores, possam chegar até a oosfera. E uma parte muitíssimo conhecida são as pétalas. As pétalas todo mundo conhece, né? É aquela parte colorida, bonita, cheirosa, aveludada. São folhas modificadas, certo? Que elas têm a missão de atrair o polinizador, certo? Então elas são aveludadas, elas são cheirosas, tá? E uma pétala, vocês conhecem, uma unidade de pétala. Mas todas as pétalas juntas a gente chama de corola. Não é o carro não, tá? Corolla, parecido, o nome é bem parecido, é o mesmo nome do carro, né? Mas corolla significa o conjunto de todas as pétalas de uma flor. E daí vamos para a parte agora masculina, conhecer um pouco aí essa parte masculina, certo? Que a gente vai começar com isso daqui. A gente já sabe que o conjunto de todas as partes... Nossa, meu símbolo aí ficou bem feio, mas tudo bem. Né? Aqui é a flecha de Eros, né? A seta de Eros, a lança de Eros, sei lá, alguma coisa de Eros. Então aqui a gente tem o estame, tá? Que é o conjunto de todos os órgãos masculinos. Então no estame a gente tem essa primeira parte, que é a antera. A antera, ela é de fato, certo, o anterídeo. Ela vai estar reunindo aí toda a questão do anterídeo. Ela vai estar fazendo os esporos, tá? Ela vai estar produzindo os esporos. Nessa antera é onde vai estar sendo produzido o grão de pólen. E daí todo mundo já ouviu falar nesse tal de grão de pólen, né? Que é uma parte tão importante no processo de reprodução das plantas. O grão de pólen é produzido aqui, tá? A gente vai ver um pouco mais o processo da produção do grão de pólen na próxima imagem. E daí nós temos uma outra estrutura que é o filete, que é um fiozinho bem fino que une a antera até embaixo, certo? É o que segura a antela na estrutura floral, tá? Então, o estame, que é a parte masculina, ela é formada por filete de sustentação, a antera, que é onde vai estar sendo produzido o grão de pólen, e claro, uma das peças-chave do processo reprodutivo, o grão de pólen. Então, isso daqui, isso tudo, o estame, é a parte masculina. Vamos então para a parte feminina. Deixa eu dar a cor da caneta. A gente vai agora para a parte feminina, que ela é chamada de pistilo, ou também pode ser chamada de carpelo. E ela tem, primeiro, o estigma, que é essa primeira partezinha aqui, tá? Que é onde vai ter a recepção do grão de pólen. O estigma é responsável por recepcionar o grão de pólen. Na sequência, a gente percebe que esse estigma, ele se prolonga na forma de um fio bem fininho, bem fininho, bem fininho, né? Então, essa estrutura bem fininha aqui que desce é o estilete. Ele também tem esse formato pela questão da proteção, porque o grão de pólen ele vai se fixar aqui no estigma, e aqui, por ser muito fino, não permite que micro-organismos entrem para inviabilizar esse óvulo, certo? Esse ovário e esse óvulo. Então, aí é uma forma também de proteção. O grão de pólen ele consegue germinar aí, mas micro-organismos não vão conseguir entrar. Então, é uma forma também de proteger essa flor, tá? O mais importante dessa flor, que é o processo de reprodução. E daí vem a questão que é muito diferente, tá? É o mesmo nome, mas em animais eles têm um sentido e em plantas eles têm outro sentido, que é a questão do ovário e do óvulo, certo? O ovário para a planta é toda essa estrutura aqui. Isso tudo, essa bolinha toda é o ovário, tá? Que ela vai ser uma parte protetora, ela vai estar lá, né?
tendo no interior dela toda essa estrutura do óvulo e tudo mais, tá? Então o ovário é uma parte mais de proteção, a parte externa de proteção para isso. O óvulo, né, na planta, ele não é o gameta, tá? Esquece, em planta é diferente. O óvulo aqui vai ser o arquegônio, ou seja, ele vai produzir os esporos, certo? Que vai produzir o gameta, tá? Mas ele de fato não é o gameta ainda. Então prestem bastante atenção nisso que eu estou falando. Ovário e óvulo em planta não tem o mesmo significado de ovário e óvulo para animal, tá certo? São estruturas reprodutivas sim, mas elas são estruturas diferentes nas plantas e diferentes nos animais, tá bom? Então uma coisa não vai necessariamente influenciar no conhecimento da outra, tá? Ovário e óvulo são diferentes em plantas. Então a gente estudou aqui a parte da flor, né? A gente vai agora para a questão das inflorescências. Por quê? A gente vê que normalmente existe uma flor, mas às vezes as flores elas se reúnem em uma mesma estrutura. Normalmente porque a flor é muito pequena, e daí flores muito pequenas elas têm dificuldade do processo de polinização. Então elas se reúnem em uma estrutura que vai facilitar esse processo de polinização, por qualquer que seja o polinizador. Então algumas flores bem conhecidas, elas são na verdade inflorescências, como por exemplo a margarida, né? A margarida é uma flor muitíssimo conhecida, né? E na verdade a margarida é uma inflorescência, né? Então aqui eu trouxe para vocês diversos modelos de inflorescência, onde o que está aí de verde é o talo, é a parte de sustentação, tá? E o que tem de roxo são as flores. Então imaginem, por exemplo, um copo de leite, né? A gente vai ver que ele tem aqui no tipo de espiga. Vai ter aí essa estrutura, onde vai ter um talo no meio e várias florzinhas ao redor. Como eu falei da margarida, a margarida vai ser esse tipo de capítulo. Ela vai ter essas sépalas aqui diferenciadas, que vão ser brancas na margarida. E as flores vão ser várias, vão ser numerosas flores em cima, amarelas. Aí vai parecer que aquele amarelão que tem na margarida são o pólen, né? Na verdade não é aquele amarelão, são as pétalas das flores verdadeiras. E a margarida, aquela flor da margarida toda, é um capítulo, ou seja, uma inflorescência. Então, diversas coisas que a gente tem, elas nascem de inflorescências. Por exemplo, um cacho de uva. Deixa eu ver, né? Uma uva é pequena. Mas o cacho de uva, quando você vê, né? Como é aquilo? Né? Como é que nasce tudo juntinho, assim, né? Ou, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é uma inflorescência, né? Na verdade, é um fruto, são vários frutos múltiplos, que advém de uma inflorescência. Então, tá aí a importância dessa inflorescência, onde a gente pode encontrar. Então, a questão do ciclo de vida. Como é que a parte masculina e a parte feminina se encontram? A gente tem aqui a parte masculina, a antera, né? Aqui, claro, vai estar a parte de segurar essa antera, né? Aquele filetezinho de segurar essa antera na parte floral. Mas o que vai nos importar aqui é a parte da antera, certo? Aqui dentro da antera vai estar acontecendo meioses, ou seja, aquele processo em que uma célula dá origem a 4 células, só que com metade das informações genéticas dela. Então, se eu tenho uma célula mãe, 2 genes, ou seja, material genético completo, ela vai sofrer meiose, ela vai produzir 4 células com um N cada uma, ou seja, metade das informações genéticas da célula mãe,
certo? Então, o que está acontecendo? Na antera, né, vai ter a produção do que a gente chama de micrósporo, tá? Ou microsporo, algumas pessoas chamam de microsporo. Mas tem um acento normalmente no cro, então é micrósporo. Esse micrósporo é que vai então se transformar no grão de pólen, certo? Então a gente tem aqui que na antera existem células 2N e ela vai sofrer meiose, formando o micrósporo N, que vai dar origem ao grão de pólen, também N. Ficou feio, né? Vamos aqui colocar N, certo? O grão de pólen também é N, ou seja, só metade do material genético. Então vamos agora para a parte feminina, né? Vou mudar aqui a cor da caneta, vamos para a parte feminina, vou colocar um azul claro. Então a gente tem toda essa parte que eu já falei para vocês, né? Mas vamos nos deter agora ao óvulo. O óvulo está dentro lá do ovário. O óvulo é o quê? É o gametófito, ou seja, é o que vai produzir o gameta. Óvulo ainda não é gameta, né? Então o óvulo ele também vai sofrer processos de modificação até que ele produza várias células aqui dentro. E entre essas células a mais importante é a oosfera. Ele também vai produzir, o óvulo vai ser o megásporo, né? Ele vai produzir a oosfera, certo? Que daí sim, oosfera é o gameta feminino, tá? Então, oosfera é o gameta feminino e ela é N, ok? E daí o que acontece? A oosfera formada aqui no interior dessa flor, né? Do interior do ovário floral, o grão de pólen ele vai viajar, seja por um inseto polinizador, seja por qualquer ser polinizador, ele vai viajar até chegar ao estigma. Quando ele se encaixar no estigma, ele então vai produzir essa parte aqui, que vai ser o gametófito, certo? Que é o tubo polínico. Então, o gametófito, que nessa planta é o tubo polínico, é que vai produzir as células N, que são as células gaméticas, certo? No caso, essas células gaméticas da flor se chamam células espermáticas, ok? Então, aqui as células espermáticas são os gametas masculinos, ok? Então, beleza. Então, chegou aqui no estigma, veio um processo em que criou um tubo, que é o tubo polínico, e ele veio até aqui e chegou até o encontro de onde estava o óvulo. E esse tubo polínico está produzindo as células espermáticas. Então, agora as células espermáticas são liberadas. Então, liberou, formou o zigoto. A oosfera mais o núcleo espermático formou um zigoto. E daí é que tudo vai se transformar. O que era ovário vai se transformar em fruto. O que era óvulo vai se transformar em semente. E o que é zigoto vai se transformar em embrião. Então, daí é que começa todo o processo, daí a gente vai ter formação de fruto, formação de embrião, formação de semente, formação de tudo isso, que depois, claro, vai gerar a planta adulta, que vai ter flor e vai continuar o ciclo. De uma forma um pouco mais clara aqui, o processo de desenvolvimento, para ver se vocês entenderam, tá? Nós temos, então, a antera, que produz, tem uma célula, certo? Dentro da antera, que vai sofrer meiose. Então, ela sofre todo o processo de duplicação e divisão em 4.
e produz essas células aqui, que são os micrósporos, células N. Os micrósporos, eles vão sofrer mudança até se transformar em grãos de pólen. E daí o grão de pólen vai então ser lançado de alguma maneira por um inseto, por um animal, por o que quer que seja, até chegar à parte feminina. Enquanto isso, a parte feminina está aqui: ovário, óvulo, o megásporo. O megásporo, então, sofre o processo meiótico, vai sofrendo diversas modificações até que uma oosfera é produzida. Essa oosfera produzida vai ficar aqui aguardando o momento certo de ser fecundada. Então, quando o grão de pólen chegou na flor, e daí ele vai produzir o tubo polínico, que aí o tubo polínico vai produzir os gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos, ou células espermáticas. E daí, quando ocorre a fecundação, cada coisa se transforma. Ovário se transforma em fruto, óvulo se transforma em semente, e a oosfera, junto com os núcleos espermáticos que formaram o zigoto, vai então agora formar o embrião de uma nova planta. Esse é o ciclo de vida, e daí a gente vai dar um intervalo, né? Vai para uma próxima aula. Então vou dar aí um tempinho, 5 minutinhos, vai tomar uma água, certo? Vai no banheiro e depois você vê a parte 3 da aula de angiosperma, certo? Beijo!